O universo de Game of Thrones é muito conhecido pela sua sobriedade e realismo. Por isso, a magia da história sempre ficou muito mais escondida nos detalhes desse mundo, aparecendo como um elemento discreto que move a trama. É claro que, tanto na série e especialmente nos livros, o universo das Crônicas de Gelo e Fogo apresenta criaturas como zumbis, dragões, feiticeiros, magos e outros elementos mágicos. Mas, se a gente compara o universo de Game of Thrones com outras obras de fantasia, a gente percebe que o universo das Crônicas tem realmente uma sobriedade maior quando o assunto é magia. E por conta disso, não existem tantos itens mágicos que se destacam na história das Crônicas. Não existe um item de poder absoluto como o Um Anel ou como a Varinha das Varinhas, por exemplo. Mas no universo das Crônicas, existem sim algumas armas e ferramentas que chamam a atenção por serem mais poderosas e decisivas, tanto no campo de batalha quanto na sua competência mágica. E por isso, no vídeo de hoje, eu resolvi justamente listar as armas mais poderosas do universo de Game of Thrones. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Lembrando que nesse vídeo eu vou considerar só as armas que são descritas nominalmente na história. Afinal, no universo das Crônicas existem ferramentas como catapultas e balistas, que são armas de cerco bastante poderosas, mas que são genéricas. Por isso, aqui eu estou considerando as armas do universo que são descritas pelo Martin e que possuem uma certa personalidade. Além disso, vale lembrar que eu uso sempre os livros como referência e que esse não é um top de armas mais poderosas, é uma lista geral. Mas nos comentários vocês podem ficar à vontade para classificar qual dessas armas vocês acham que é a mais poderosa. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. 1. O Arak. Bom, o primeiro exemplo que eu quero dar aqui são os Araks, que são as armas utilizadas pelos Dothraki. Segundo os livros, os Araks são descritos como lâminas curvas, no formato de uma lua crescente, e são lâminas afiadas como navalhas. Segundo Sor Jorah, os Araks são uma mistura de espadas com foices, e funcionam muito bem, especialmente quando o guerreiro que está utilizando elas está montado num cavalo. Por isso, os Araks são fundamentais para concretizar essa fama dos Dothraki de serem conhecidos como os guerreiros mais temidos do mundo. Provavelmente o Martin criou os Araks se inspirando nas espadas Khopesh, que são armas que eram utilizadas na antiguidade por povos como os egípcios, ou também nas espadas mongóis, já que a gente vê algumas ilustrações das crônicas mostrando os Araks como lâminas mais longas, parecendo mais espadas dobradas mesmo, enquanto na série de Game of Thrones eles foram mais para um lado egípcio e mostraram como essa mistura de espada com foice. De qualquer jeito, fica muito claro nos livros que os Araks são armas muito eficientes. E talvez parte dessa eficiência também venha do fato de que os guerreiros Dothraki são pessoas totalmente dedicadas à guerra. Além disso, os Dothraki estão acostumados a lutar contra outros guerreiros, contra inimigos que utilizam espadas comuns. Já esses inimigos, como por exemplo os soldados das cidades livres, não estão tão acostumados a lutar contra guerreiros que utilizam Araks. Ou seja, quando os Dothrakis encontram um inimigo de espada comum, os Dothrakis sempre ficam em vantagem por terem mais experiência de combater contra aquelas armas. De qualquer jeito, os Araks são armas notáveis no universo das Crônicas, e existe um em particular que chama muito a atenção, que é um Arak de aço valeriano que é utilizado por um cara chamado Cago Mata-Cadáver, que é um dos membros dos Soprados pelo Vento, que é uma companhia mercenária. Inclusive, nos livros, atualmente o Cago é braço direito do líder dessa companhia mercenária, que é o Príncipe Esfarrapado. Por isso, o Cago estava entre os membros dos Soprados pelo Vento que acompanharam Quentyn Martell na tentativa de tentar domar um dos dragões da Daenerys. Porém, o plano deu totalmente errado. E além do Cago, também precisamos citar aqui o Belwas o Forte, que é um personagem cortado da série, mas que nos livros é um dos principais protetores da Daenerys. Ele utiliza um enorme araque para lutar e é um dos guerreiros mais temíveis das crônicas. Enfim, por conta disso, encontrar um guerreiro como Belwas e o seu araque no campo de batalha com certeza é uma sentença de morte, e por isso os Araks merecem uma menção como uma das armas mais interessantes e poderosas do universo das crônicas.
o Rubi de Melisandre. Bom, aqui nesse vídeo eu não vou falar só de armas literais, mas também de outras ferramentas que podem ser usadas em batalhas, sejam batalhas físicas, batalhas políticas ou batalhas espirituais. E esse é mais ou menos o caso do Rubi da Melisandre. Nos livros, a Melisandre fala pro Jon e também pro Stannis que o seu poder é baseado no Senhor da Luz, o R'hllor. Mas, entre as habilidades que a Mel tem, ela também consegue fazer alguns feitiços por conta própria. Entre esses feitiços está o que é chamado de glamour ou de sedução. Basicamente, a Melisandre consegue utilizar sua magia para iludir as pessoas e criar sombras e distrações. Nos livros, a Mel deixa bem claro que esse poder dela é bastante sensível. Para criar ilusões, ela precisa também criar um contexto que fomente essa distração que ela quer desenvolver. Um exemplo disso é quando ela transforma o Camisa de Chocalhos no Mance Rayder e vice-versa. Ela trocou as roupas deles para poder sustentar essa ilusão. E, além dessa troca de roupas, uma das partes importantes do feitiço dela foi dar para o Mance Rayder o seu rubi. Teoricamente, a gente ainda não sabe quais são todos os poderes desse rubi que ela tem, ou se essa é uma ferramenta que apenas canaliza o poder da Melisandre. Mas o Mance usar o rubi é bastante importante para que ele possa manter essa magia de ilusão. Além disso, também fica implícito nos livros que o rubi gera uma ligação de sangue e de alma entre a Melisandre e o Mance Rayder, quase como se representasse um pacto deles. Fora isso, nós também sabemos que quando a Mel tomou o veneno dado pelo Maester Cressen no prólogo do segundo livro, o rubi brilhou como se estivesse incandescendo e ela conseguiu resistir ao veneno. Então, o rubi pode não ter poder por conta própria, mas é no mínimo uma ferramenta que consegue conduzir a magia e é fundamental para que os feitiços da Melisandre funcionem. E por isso eu resolvi citar ele aqui. 3. A gelo. Bom, obviamente, quando falamos sobre as principais armas do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, o aço valeriano é a primeira opção que vem na nossa mente. E de fato, nos livros é bem claro que nenhuma arma feita pelo homem é tão eficiente quanto o aço valeriano. Essa antiga técnica de forjar o metal, utilizando magia e outros elementos, foi um dos fatores que contribuiu para que os valerianos fossem imbatíveis e conseguissem conquistar uma boa parte do continente de Essos. Infelizmente, o conhecimento completo de forjar o aço valeriano se perdeu quando Valíria foi destruída. Mas ainda existem peças desse material espalhadas pelo mundo, assim como alguns ferreiros que ainda sabem retrabalhar esse tipo de metal. Por isso, em Westeros, existem diversas armas feitas de aço valeriano, até porque antigamente era comum que as principais casas nobres do reino tivessem uma dessas espadas como símbolo do seu poder e grandeza. Isso, obviamente, antes de Valíria cair, na época que os 7 reinos eram separados. E no geral, eu poderia citar aqui qualquer espada de aço valeriano como um exemplo de arma poderosa. Afinal, embora o aço valeriano seja quase incomparável, não existe nenhum indício de que uma espada valeriana seja melhor do que outra. Por exemplo, qual era a mais poderosa? A espada Blackfyre ou a Irmã Sombria? Tudo indica que ambas eram igualmente boas. O que mudava era a capacidade do espadachim que portava essas espadas. Por isso, quando a gente vê a história de Westeros, o rei Aegon I e o Daemon Blackfyre foram provavelmente os melhores portadores da espada Blackfyre. E, ainda assim, eles talvez perdessem um duelo pro Aemon Cavaleiro de Dragão, que portava a Irmã Sombria e foi considerado um dos maiores cavaleiros da história dos 7 reinos. E não só isso, eu ainda arriscaria dizer que o Sir Barristan Selmy ou Jaime Lannister, mesmo usando espadas comuns, ainda poderiam enfrentar qualquer espadachim que utilizasse a Blackfyre ou a Irmã Sombria de igual para igual. Isso porque no universo das crônicas, a mão que carrega a espada é mais decisiva do que a lâmina em si. Mas existe uma espada de aço valeriano que eu acho que era superior do que as outras, especialmente por conta do seu tamanho. E claro, aqui eu tô falando da Gelo. Pode ser que em batalha a Gelo não fosse tão eficiente quanto outras lâminas de aço valeriano. Afinal, nós não temos tantos exemplos falando que os Starks usavam a Gelo em combate. Na verdade, eu só conheço um exemplo disso, que foi quando o Lord Walton Stark marchou contra Castelo Negro para sufocar
provocar uma rebelião interna da Patrulha da Noite na época do reinado do rei Jaehaerys. Nesse episódio, é dito que o Lord Walton perseguiu os rebeldes para dentro da Floresta Assombrada e lá ele decapitou um dos líderes rebeldes com a gelo e depois lutou contra um grupo de gigantes, tudo isso portando a lâmina. Obviamente, nessa luta contra os gigantes, o Lord Walton acabou sendo despedaçado, mas não morreu sem antes matar 2 gigantes utilizando a gelo. Ou seja, a espada Blackfyre pode ser legal, mas ela já foi usada para matar um gigante? Pois é, a gelo era uma lâmina monumental, quase o dobro do tamanho de uma espada comum, e por isso ela se destaca tanto. E ela se destaca mesmo se a gente pensar nela só como uma obra de arte, porque a gente pode ver que uma lâmina desse tamanho provavelmente teve mais trabalho para ser preparada e finalizada. Por isso ela merece ser mencionada aqui. Infelizmente, após a derrota dos Starks na Guerra dos 5 Reis, o Lord Tywin Lannister mandou um ferreiro desfazer a gelo e usou seu metal para produzir 2 espadas para a casa Lannister, a Lamento da Viúva e a Cumpridora de Promessas. E como eu mencionei, não acho que todo guerreiro conseguiria utilizar bem a gelo como uma espada em batalha. Inclusive, eu acho que o Ned Stark não utilizava a gelo durante a rebelião do Robert ou durante as rebeliões Greyjoy. Mas se a gente pensa num guerreiro do tamanho do Robert ou do tamanho do Montanha utilizando a gelo, olha, seria difícil de parar um cara desses. 4. A Alvorada. Mas se nós estamos falando de espadas especiais no universo das crônicas, tem uma que parece ser ainda mais especial do que as feitas de aço valeriano. E eu tô falando aqui da Alvorada, a espada ancestral da casa Dayne. Ninguém sabe como essa espada surgiu, já que a sua origem se perdeu com as lendas. Mas ela tá na casa Dayne há milhares de anos. Inclusive, há rumores de que ela tá com os Dayne há pelo menos 10.000 anos. As lendas indicam que um membro da casa Dayne foi levado até a foz do Torrentino, seguindo o rastro de uma estrela cadente, até que ele encontrou o local onde essa estrela caiu. E, a partir desse meteorito, ele forjou uma lâmina. E no geral, essa lâmina, a Alvorada, é descrita como forte e afiada e é dito que ela parece ser feita de vidro leitoso. Ninguém sabe quais são os poderes reais que a Alvorada tem, mas algo que ajudou a contribuir para sua fama foi o fato de que a Alvorada não é passada para os herdeiros da casa Dayne, mas sim para o seu principal guerreiro, para o melhor guerreiro daquela geração. Tanto que o portador da espada também ganha o apelido de o Espada da Manhã. E essa era a arma carregada pelo Sir Arthur Dayne, que é considerado por muitos, inclusive pelo próprio George R. R. Martin, como o maior espadachim da história do universo das crônicas. Infelizmente, o Martin, por algum motivo, descreveu poucos feitos do Sir Arthur Dayne, então a gente tem poucos registros da Alvorada sendo utilizada em batalha e em duelos. Mas eu espero que no futuro dos livros a gente veja essa espada sendo utilizada em algum momento importante. Até porque se o Martin criou essa arma que se destaca tanto, eu acredito que ela pode ter aí um uso especial para o futuro da história. 5. Os venenos. Mas nem só de lâminas vivem as crônicas de Gelo e Fogo, e nem necessariamente essas são as armas mais perigosas desse universo. Na verdade, as armas mais mortais podem ser muito mais discretas, como os venenos que vemos sendo usados durante os livros. No total, nós conhecemos pelo menos 19 personagens que são envenenados durante os livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Nem todos esses personagens envenenados morreram nos livros, mas todos sofreram com seus efeitos. Além disso, na tentativa para matar esses personagens, foram utilizados 13 tipos de venenos diferentes. Desses, os mais famosos e cruéis são as Lágrimas de Lys e o Estrangulador. A Lágrima de Lys foi o veneno simplesmente utilizado para matar o Lord Jon Arryn, que dá início ao primeiro livro. Esse veneno é famoso justamente pela sua descrição, já que é uma substância inodora e incolor, que mata ao atacar o estômago e o intestino da vítima. Segundo o grande mestre Pycelle, o Lord Jon estava completamente saudável e subitamente ele ficou doente e morreu. Ou seja, a Lágrima de Lys é extremamente discreta e eficiente, o que torna ela sempre uma boa opção para quem quer matar assim nas sombras, no meio de conspirações, algo que é bem comum em Westeros. Já o Estrangulador é bem diferente. Ele é uma substância rara e cruel
que mata ao deixar a sua vítima incapaz de respirar. O seu processo de preparação é lento e difícil, e os seus ingredientes também são difíceis de conseguir, porque ele é feito de plantas que só são encontradas nas ilhas do Mar de Jade. As folhas dessas plantas são colhidas e envelhecidas, e então embebidas em sumo de limão, água com açúcar e temperos raros. O líquido então é engrossado com cinzas e deixado para cristalizar. Só então ele se transforma num líquido de cor roxa profunda. E por conta dessa cor roxa, o estrangulador é um veneno fácil de ser misturado no vinho. Inclusive, foi assim que ele foi utilizado para matar o rei Joffrey durante o seu casamento com a rainha Marjorie. Como sabemos, o Joffrey morreu sufocando e agoniando, o que foi um final muito justo para um vilão como ele. Mas ainda assim, é uma morte dura de assistir. 6. Os dragões. Também não dá pra fazer uma lista de armas do universo das Crônicas de Gelo e Fogo e de Game of Thrones sem falar dos dragões. Essas criaturas são basicamente as bombas atômicas do mundo das crônicas e são as ferramentas que tornaram os Valyrianos e depois os Targaryen quase invencíveis. Claro que, como são criaturas vivas, os dragões são mais imprevisíveis que uma espada e exigem um cavaleiro competente para domá-los. Além disso, também é claro que os dragões podem ser mortos. Os Rhoynares, por exemplo, mataram os dragões usando seus feiticeiros da água. E os Dorneses mataram os dragões utilizando balistas. Já os revoltosos de Porto Real aproveitaram que os dragões da cidade estavam presos para matar essas criaturas usando ferramentas normais como espadas e machados. Enfim, os dragões podem ser mortos, mas quando estão vivos, eles são capazes de reduzir exércitos inteiros e acabar com fortalezas num piscar de olhos. Não existe nenhuma arma no universo das crônicas que se compare aos dragões. Pelo menos nenhuma arma que a gente conheça até agora. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os dragões, eu fiz um vídeo sobre todas as formas utilizadas para matar os dragões dentro dos livros. Esse vídeo vai aparecer num card aqui para vocês conferirem, e eu não falo só sobre como matar os dragões, mas também explico um pouco sobre como os dragões funcionam. 7. Os berrantes. E bom, como eu disse, nenhuma arma é tão poderosa nas crônicas quanto os dragões, até onde a gente sabe. Mas os berrantes que aparecem nos livros podem representar um poder tão grande quanto. A gente só não confirmou isso ainda. Nos livros, nós vemos os personagens tratando de 2 berrantes mágicos. O berrante do inverno e o berrante atador de dragões. O primeiro é o mais misterioso. Segundo as lendas do povo livre, o berrante do inverno, ou berrante de Joramun, teria a capacidade de acordar os gigantes adormecidos e até mesmo de derrubar a muralha. Supostamente ele teria sido criado por esse rei para lá da muralha antigo chamado Joramun e se perdeu com o tempo. Mas no começo dos livros, o Mance Rayder está desesperado justamente para tentar encontrar esse berrante para poder derrubar a muralha ou ameaçar a Patrulha da Noite para poder passar com o povo livre. Porém, até agora a gente não sabe se esse berrante é real. Mas tudo indica que ele é sim, e que essa ferramenta pode ser usada de fato para derrubar a muralha e talvez permitir que os outros marchem contra os vivos mais uma vez. Nos livros, o berrante está provavelmente com Sam na cidadela. E, se as teorias estiverem certas, o Euron Greyjoy vai assumir o controle de Vila Velha e vai tocar o berrante, derrubando a muralha e trazendo a Longa Noite para o universo de Westeros mais uma vez. E, curiosamente, o outro berrante dos livros também tem a ver com o Euron. Supostamente, o Euron encontrou o berrante atador de dragões no Mar Fumegante, nas terras onde antes ficava a cidade franca de Valíria. E o que esse berrante faz? Bom, como o nome já diz, ele supostamente consegue controlar os dragões. Nos livros, é dito que esse berrante é grande, tendo 1,80 m de comprimento e é feito inteiramente de chifre de dragão. Além disso, ele é bastante ornamentado, tendo um tom negro brilhoso e ele exibe detalhes feitos em faixas de ouro vermelho e de aço valiriano. Esse berrante também possui alguns hieroglifos valirianos gravados nele, e quando as pessoas tocam o berrante, esses símbolos se acendem magicamente como se estivessem em brasa. Porém, todo mundo que toca esse berrante até agora simplesmente morre como se tivesse cinzas por dentro dos seus pulmões. Por isso, tudo indica que esse berrante é realmente mágico. Mas se ele de fato é capaz de controlar um dragão, isso a gente não sabe e é uma incógnita que só o 6º livro pode responder. 8. As armas dos outros.
outros. E se a gente tá falando sobre magia valeriana, magia do fogo, a gente também precisa falar da magia do gelo. E por isso eu vou citar aqui as ferramentas que os outros utilizam. Ninguém sabe como os outros, os White Walkers, surgiram, nem quais são as suas intenções. Mas todas as aparições que eles tiveram nos livros foram marcadas pela presença da sua magia gelada e sombria. E um elemento que destaca essas criaturas nos livros é que os outros possuem uma espécie de tecnologia bem eficiente. Quando eles atacam, eles estão sempre trajados com armaduras brilhantes, que mudam de cor a cada passo. Essas armaduras são descritas como sendo leves e elas dão a impressão de que os outros estão deslizando ao caminhar com elas. E, além dessas placas de gelo, os outros também empunham espadas finas, feitas de cristal, que são tão frias que despedaçam qualquer objeto que elas tocam. E, infelizmente, isso é tudo que a gente sabe sobre as armas dos outros. Mas pelo que a gente viu até agora, elas são quase imbatíveis. Utilizando elas, os outros simplesmente massacram o Sir Raymar Royce no prólogo do primeiro livro e depois destroem os patrulheiros lá no Punho dos Primeiros Homens no livro 2. E para piorar a situação dos vivos, dos personagens vivos no universo das crônicas, nos livros ainda não está claro se o aço valeriano consegue de fato parar os ataques dessas armas dos outros, como a gente viu acontecendo lá em Game of Thrones. Por isso, teoricamente nos livros, esse equipamento, essa tecnologia dos outros, essas armas de cristal, basicamente são as armas mais poderosas do universo das crônicas, porque a gente ainda não viu algo que consiga parar de fato essas ferramentas. 9. A muralha. E para finalizar, já que eu tô falando dos outros, vale mencionar que a muralha também é uma arma poderosa. Obviamente ela não é uma arma de ataque, mas sim uma ferramenta de defesa, mas ainda existem poucas coisas tão poderosas no universo das crônicas quanto a Muralha do Norte. Afinal, além de impedir fisicamente a passagem dos inimigos do reino, a muralha também possui uma magia antiga e poderosa que impede que os outros e o seu exército de mortos consiga atravessar. E, pelo que sabemos, os próprios dragões também se recusam a atravessar a muralha. A gente ainda não sabe se eles não atravessam por conta de algum feitiço que a muralha tem, ou se porque os dragões sentem um inverno que vem do extremo norte e se recusam a ir para lá. Mas, de qualquer jeito, a muralha parece ser um monumento que separa realmente o mundo dos vivos da longa noite. E a própria Melisandre diz que na muralha a magia dela fica mais poderosa, dando a entender que realmente lá é um monumento que fortalece e intensifica a magia de todo mundo. E por fim, só para finalizar essa lista com algumas menções honrosas, queria falar do vidro de dragão, que é uma arma que é descrita nas crônicas e que tem propriedades mágicas dentro das crônicas, mas que a gente sabe que elas são eficientes realmente só contra os outros, porque o próprio mestre Luwin diz pro Bran que os Filhos da Floresta foram derrotados porque o vidro de dragão é 0% eficiente contra as armas humanas. Então é uma arma que pode derrotar os outros, mas que contra a espada de bronze, escudos de bronze, ou o próprio aço, ou o aço valeriano, são completamente ineficientes. E também a arma mais poderosa que a gente já ouviu falar no universo das crônicas é a Luminífera, supostamente a espada aí do Azor Ahai, uma espada de chamas, de fogo, que pode acabar com a escuridão. Mas a gente ouve falar dessa espada, a Melisandre faz magias para que a espada do Stannis pareça a Luminífera, mas a gente nunca viu de fato a Luminífera em ação. A gente não sabe se ela é uma espada real, ou se ela é uma espada que vai ser feita, ou se é uma representação de algo, por exemplo, os dragões da Daenerys são a Luminífera, a gente não sabe, mas se a Luminífera aparecer na história, ela deve ser realmente muito poderosa. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Desculpe aí se eu cometi alguma gafe de dicção, porque olha, hoje minha dicção tava horrível, mas eu tô me recuperando aí de uma longa dor de garganta, então dê essa colher de chá aí pra mim, por favor. É isso. Deixe nos comentários qual arma vocês consideram mais poderosa, qual arma vocês mais gostariam de ter aí no universo das crônicas. Diga aí pra mim. Faço uma lista de vocês, do top 10, top 9 das suas armas mais poderosas. Eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Então não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.